Então, o conteúdo aqui previsto na nossa sequência é o de sistema excretor. Sistema excretor se refere à excreção, né? Então, isso consiste no fato de que a atividade metabólica, ou seja, com os processos que acontecem no nosso organismo, digestão, formação de outras estruturas a partir de estruturas que ali existem, respiração, esses processos, né, que acontecem no nosso organismo, chamados de atividade metabólica, eles geram resíduos. E esses resíduos podem ser tóxicos. Então, se alguém não souber, a gente considera tóxico qualquer coisa que é inútil para o nosso organismo. Porque, basicamente, se ela não tem uso no nosso corpo, ela vai acabar tendo algum efeito negativo, se ligando em alguma coisa ali. Então, por exemplo, quando a gente falou no sistema respiratório, né, do gás carbônico. O gás carbônico, ele forma HCO, H2CO3, ele forma um ácido lá, e esse ácido se dissocia em íons carbonato, íons bicarbonato e hidrogênio. E fica H+ solto no nosso sangue, esse H+ torna o nosso sangue ácido, e se o sangue tiver ácido, a coisa não funciona. Se o pH do nosso sangue tiver numa quantidade ali baixa, que não é legal, enfim, não funciona, a coisa começa a ficar ruim, a gente morre. Então, o gás carbônico ele é inútil para o nosso organismo e ele acaba sendo tóxico porque ele não tem uma função e vai dar problema em algum lugar ali, ele vai se ligar em algum lugar que não devia. E, então, bom, eu estou falando do gás carbônico, né? O gás carbônico é uma excreta, um composto que é resíduo. Então, quando a gente fala de sistema excretor, a gente não está falando só de urina, né, de liberação de urina com esse gifzinho aqui introdutório. Então, excretas são compostos nitrogenados, gás carbônico, mas também o excesso de sais minerais, que a gente libera uma quantidade na urina, mas também a gente libera, eventualmente, sais minerais pela transpiração. E, então, a gente tem esses determinados órgãos excretores, que são os rins, associados principalmente a compostos nitrogenados, pulmões, associados à excreção, né, à liberação no meio externo, excretar, liberar no meio externo do gás carbônico, e as glândulas sudoríparas estão associadas principalmente ao excesso de sais minerais. Qualquer coisa, vocês digitem aí no chat, certo? Dessa vez aqui não tem o delay igual no YouTube, então na hora eu já vou ver se vocês tiverem alguma pergunta. Se quiser abrir o áudio também, só que aí vai aparecer no YouTube. Então, bom, aí basicamente está mostrando o que eu falei anteriormente, né? Mas retomando, os rins eles liberam então maior quantidade de excreta de compostos que são residuais no nosso organismo. A água não é uma excreta, mas ela faz parte da composição, né, da urina, assim como do suor. Então, o interessante é liberar, excretar, liberar no meio externo sais, ureia e o íon H+. As glândulas sudoríparas para a excreção de sais e um pouco também de ureia, mas principalmente de sais. E pulmões para liberar gás carbônico, como já falado aí muitas vezes. Então, quais são as funções do sistema excretor? Ele tem como função eliminar esses resíduos inúteis ou tóxicos, as excretas, regular pH sanguíneo, no caso, um processo chamado de homeostase, que não é só a regulação do pH sanguíneo, a homeostase é um conceito muito mais amplo e é o principal tema de estudo praticamente da fisiologia, um dos principais temas da fisiologia, digamos. E eliminar água, que não é o ideal, mas é uma consequência, ureia, sais e íons H+. Íons H+, que são ácidos, tornam o meio ácido. Importante, quando a gente fala de excreta, fezes não são excreta, urina é excreta. Fezes
não são excreta, não estão associadas ao sistema excretor, a estruturas, órgãos excretores. Fezes não é excreta. Eu acho que tem um termo para fezes que é chamado de excremento, mas eu não posso garantir exatamente agora o significado disso. E, bom, quando a gente fala de excreção, a gente tem que entender que a gente pode classificar os organismos de acordo com o produto que eles excretam. A gente pode classificar peixes, anfíbios, répteis, todos os grupos de seres vivos em três grupos, de acordo com o tipo de excreta, que são organismos amoniotélicos. Amoniotélicos excretam amônia, ureotélicos excretam ureia, e animais uricotélicos excretam ácido úrico. Mas eu acho que o mais importante nem é saber esses nomes chatos, amoniotélico, ureotélico, uricotélico. É saber que cada grupo de animal tem um tipo de excreta específico. Que existem três tipos diferentes. Não é como se a gente tem 8 filos de invertebrados, 5 classes de vertebrados. Nossa, são 13 tipos de excreta diferentes. Não, são três tipos de excreta diferentes que a gente encontra por entre esses grupos de animais. E essa variação ela é devido à adaptação desses animais ao ambiente. Isso é que é importante aqui, gente. Se o animal está excretando amônia, se está excretando ureia, se está excretando ácido úrico, é uma adaptação para o ambiente. Então, vamos falar de cada um. Os animais que excretam amônia, amoniotélicos, são os protozoários, invertebrados, aquáticos, invertebrados, né, aqueles que a gente viu lá no começo do ano. Invertebrados aquáticos, peixes de água doce e larvas de anfíbios. Anfíbios, durante a fase larval, excretam amônia. A amônia ela é dita muito tóxica. E dizer que ela é muito tóxica está associado ao fato de que é necessário bastante água para eliminar a amônia. Então, esses animais, protozoários não são animais, né? Perdão, mas os protozoários, os invertebrados aquáticos, peixe de água doce e anfíbios na fase larval, eles vivem na água doce, no caso aqui, na maioria, enfim, nem todos os invertebrados aquáticos, mas eles estão na água e eles desidratam muito pouco, eles perdem pouca água. Então é tranquilo excretar amônia. É que a amônia, embora seja necessário muita água para liberar ela, para excretar ela demanda menos energia. Agora, quando a gente fala da ureia, entendam uma coisa. Quando a gente fala da ureia, a gente precisa pegar a amônia e converter em ureia. A gente precisa transformar a amônia, nós mamíferos, anfíbios na fase adulta, peixe de água salgada, anelídeos, eles pegam a amônia e transformam em ureia, de uma forma que eles vão economizar água, eles vão reter água, só que eles vão gastar energia. Então, é um gasto de energia para transformar a excreta nitrogenada em ureia, mas uma economia de água. Então, a ureia ela tem uma toxicidade intermediária, isso quer dizer que depende de menor quantidade de água, uma quantidade de intermediária para ser liberada no meio externo, para excretar ela na forma de urina. Então, a amônia, pensa na urina, o xixi que a gente faz. É a urina, só que com muito, muito mais água. A ureia é o que vai na urina, certo? Urina é excreção de ureia. E os animais que excretam ácido úrico são os insetos, as aves e os répteis. Esse ácido úrico ele é dito pouco tóxico, o que significa que ele é pouco solúvel em água. Então, quando os animais excretam ácido úrico, eles estão liberando muito pouca água. É o tipo de excreta das aves. Então, o cocô do passarinho, né, as fezes do passarinho, são a parte preta e a parte branca é o xixi, que não dá para chamar de urina, porque é ácido úrico, urina é ureia. Então, a parte branca das fezes do passarinho são o ácido úrico e que ali vai muito pouca água. Então, esses animais estão adaptados a pouca quantidade de água, a desidratação, a ambientes com menos quantidade de água, ou no caso das aves, elas ficam muito tempo voando,
né, em migração, enfim, elas raramente param para tomar água, elas obtêm muita água no alimento, na fruta, no néctar, enfim, do qual elas estão se alimentando, né? Então elas ingerem pouca água, ácido úrico é uma forma das aves conseguirem economizar água. Gente, vocês entenderam? Eu acho que isso pode parecer um pouco complexo, não sei. Tem uma lógica, né, que é amônia não depende de economia de água, então a amônia libera muito pouca água no meio externo. Esquece essa coisa do tóxico, tá? É um termo que está sempre associado, mas é mais que a amônia demanda muita água para ser liberada, a urina, né, a ureia, uma quantidade intermediária de água, e o ácido úrico, uma quantidade muito baixa de água. Então, animais que excretam amônia são animais que não precisam economizar água, protozoários, invertebrados aquáticos, tudo que vocês estão vendo aí. Animais que excretam ureia precisam economizar uma certa quantidade de água, e animais que excretam ácido úrico precisam economizar muita água. E aqui tem uma tabela que mostra resumidamente tudo isso, e tem um quarto tipo de excreta, que é a guanina. Sim, guanina é um aminoácido lá da genética. Adenina, citosina, timina, guanina, adenina, ATCG, guanina é o G. Então, existe um gasto de energia enorme para transformar as excretas nitrogenadas em guanina, mas isso faz com que os aracnídeos, aranhas, ácaros, patos, escorpiões, evitem a desidratação, né? Eles economizam água, porque depende de muito pouca água para excretar guanina, assim como ácido úrico, né? Mas existe um gasto energético maior para produzir o ácido úrico e a guanina. E daí o sistema urinário, e eu dei uma atualizada muito básica nessa aula, mas eu achei algo muito importante aqui. Ele é composto por quatro órgãos em si, assim, que são quase que exclusivamente sistema urinário, que na verdade quando a gente estuda isso na universidade, a gente estuda como esse sistema urogenital, que é a parte uro e a parte genital, que anatomicamente é uma coisa só, mas fisiologicamente meio que funciona separado. Então, é por isso que a gente vê aqui separado e chama de sistema urinário. Um detalhe importante que está mostrando aqui é que tem a veia cava, a veia que sai lá do coração, não, a veia que vai trazer o sangue de volta do corpo para o coração. Se essa é a veia cava, essa estrutura em vermelho não é menos importante. Ela é tão importante quanto, ou mais, não, é tão importante quanto, que é a artéria aorta. A artéria aorta é o vaso sanguíneo que drena o sangue lá do coração, lá do ventrículo esquerdo do coração, e traz o sangue para todos os demais órgãos do corpo. Então, e aí ela se bifurca, sai um ramo dela aqui, que é a artéria renal, assim como tem a veia renal, né, que está trazendo sangue do rim para a veia cava. Pegaram isso aí? Então, o sistema urinário é bem simples, são dois rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, certo? Um par de rins, o você vendeu o seu clandestinamente, brincadeira. Um par de ureteres, não confundir ureter com uretra, certo? O ureter é o tubo que sai ali do rim, a bexiga e a uretra. Os ureteres, então, eles fazem com que a urina seja conduzida até a bexiga, tá? Então, peraí, a gente pulou o rim. O rim vai ser a última parte, a parte mais complexa, talvez, dessa aula. Então, o negócio é que o rim serve para a produção da urina, tá? Entenderam? A função do rim é produzir urina. A gente vai retomar isso já já. A função dos ureteres é conduzir a urina até a bexiga. E, bom, esses ureteres são formados por uma musculatura que faz movimento peristáltico.
empurra para baixo, nunca permitindo o refluxo, né? Nunca permitindo que a urina retorne para o rim. Ele faz movimentos peristálticos, assim como o esôfago, né? Ele contrai, empurrando o conteúdo dele para baixo, para chegar ali na bexiga. Então, os ureteres conduzem a urina até a bexiga e a bexiga simplesmente armazena a urina. Bom, a bexiga ela vai expandindo, né, conforme ela enche, assim, eu não tenho uma bexiga aqui, mas se você pegar e soprar uma bexiga de festa, e encher ela de ar, ela vai expandindo. A bexiga do nosso sistema urinário, a mesma coisa. Então, ela vai, vocês estão me ouvindo? Então, né? Ela vai se enchendo de urina e vai expandindo. Conforme ela se expande, a musculatura tem nervos que fazem parte do sistema nervoso, associados à musculatura da bexiga, e esses nervos mandam um sinal para o encéfalo, dizendo, né, indicando que a bexiga está enchendo. E daí isso produz a sensação, né, a vontade de urinar. Então, quando a gente fica com em torno de 150 ml de líquido na nossa bexiga, os nervos, né, devido à expansão da bexiga, já começam a mandar para o cérebro esse sinal de que a gente precisa ter vontade de urinar. Da hora isso aí, né? Eu achei da hora. E a uretra é orifício, basicamente, é o canalzinho ali. É um canal, na verdade, não é simplesmente um orifício, mas é um canal, né? Canal que termina no orifício do qual, através do qual é eliminada a urina. Eles têm músculos envolvidos, né? Que foi o que eu estou falando até agora, né? Musculatura que envolve a bexiga, com nervos associados, mas também o esfíncter na uretra. Então, a uretra tem um órgão, um músculo chamado esfíncter associado a ela, e que a contração, o relaxamento dela vai produzir a micção. Então, se eu não me engano, se o esfíncter é contraído, agora não posso dizer, hein? Mas devido à contração, o relaxamento do esfíncter, a gente vai urinar ou não. E os rins servem para a formação da urina. E é isso, acabou, não, brincadeira, não acabou. Agora a gente tem que entender como que é o rim. O rim, então, ele é envolto por uma cápsula protetora, uma cápsula que tem uma posição específica, enfim. Mas o importante aqui é que o rim tem duas regiões, o córtex e a medula. E aí, o que tem a ver isso? Bom, o córtex é essa estrutura mais externa, que tem vasos sanguíneos e tal, mas é mais para dar a estrutura, para dar forma ao rim. E é na medula em que o processo todo acontece, certo? Então, é na medula onde está a maior parte dos vasos sanguíneos aqui, tá vendo? Vendo no meu mouse aqui. E ali onde estão localizados os néfrons. Néfrons são as estruturas que formam a urina. Quem for fazer curso aí na área de ciência da vida, né? Não lembro aí do que ela vai fazer, não lembro do Otávio que vai fazer, se vocês quiserem comentar aí para me lembrar, mas a Marcela e o Arias aí que vão fazer curso nessa área. Pega essa informação aqui. Medula significa meio, certo? Medula simplesmente significa meio. E isso me ajudou muito, sério, na vida, assim, na faculdade, porque quando eu estudava as plantas, via estrutura celular da planta, sempre tinha uma região chamada de medula. Aí quando eu fui entender que medula era a região do meio, facilitou muito a minha vida. O medula é a região do meio, córtex é o que está às margens da medula, o que está em volta da medula. Então, néfrons são essas estruturas que formam a urina. E aí, bom, os néfrons estão aqui, tá? Aqui nesse meião aqui onde tem essa bolinha preta, né? Essa lupa praticamente, onde deu esse zoom. Agora a gente dá mais um zoom para ver os néfrons, né? Então, à esquerda são mostrados os néfrons cercados por vasos sanguíneos, porque tem um monte de vasos sanguíneos, vasos capilares, certo? Vasos capilares são os vasos de menor diâmetro que a gente tem no nosso corpo, vasos tão finos
entre aspas, finos, com um diâmetro tão pequeno, talvez, eu nunca sei se o diâmetro é pequeno ou curto, enfim, um diâmetro tão reduzido quanto de um fio de cabelo, por isso chamados vasos capilares. E, então, né, esses vasos sanguíneos são quem vai estar trazendo o sangue, vai ser filtrado. O rim, ele filtra sangue, tá? E dali vai tirar sais minerais, compostos nitrogenados, água, glicose, é, toxinas, enfim, do sangue. E é ali no glomérulo que essa coisa toda vai começar. Espera aí, vamos ver isso sem os vasos sanguíneos. Então, a gente tem a estrutura chamada cápsula de Bowman, que ela está meio que interiorizada aqui no glomérulo, tá? O glomérulo, na verdade, é essa cápsula com os vasos sanguíneos em volta. É a partir da cápsula de Bowman que vai começar a filtração. E aí, da cápsula de Bowman, o sangue, né, no rim, na verdade não é bem sangue, é água, é o que foi filtrado do sangue, passa para o túbulo proximal, para a alça de Henle, da alça de Henle para o túbulo distal, depois, por fim, para o duto coletor. E a gente vai entender isso agora, passo a passo. A formação da urina tem 3 etapas, só que ela passa por 5, essas etapas meio que se repetem em lugares diferentes. Essas 3 etapas são a filtração, a reabsorção e a secreção. Então, vamos lá. Essa história aqui começa, então, na cápsula de Bowman, certo? O que acontece na cápsula de Bowman? Na cápsula de Bowman, então, onde estão os vasos sanguíneos, os glomérulos, os néfrons, os glomérulos, os néfrons, vamos lá, vamos chamar de néfrons, né? Essa estrutura específica da filtração lá dentro do rim. Os néfrons, na cápsula de Bowman, vão realizar a filtração, filtrar o sangue e puxando nessa filtração ali para o néfron água, glicose, aminoácidos, íons e ureia. Bom, só que tá pegando água demais, essa glicose não precisa ser descartada, a gente pode puxar a glicose de volta. Ó, a Ieda perguntou o néfron o que que é, né? Se é toda a estrutura. O néfron é a estrutura sem os vasos sanguíneos. Deixa eu ler novamente exatamente o que ela perguntou. Não. Então, vamos deixar claro. Galera, acorda aqui, volta pra aula se alguém estiver jogando Pokémon aí, que eu talvez eu faria. O néfron é essa estrutura aqui. Na imagem mais à esquerda, são os néfrons cercados por vasos. É um néfron cercado por vasos sanguíneos. Aqui, o que a gente está olhando agora, o que a gente está falando ali na minha explicação que eu vou retomar, aqui é só o néfron. O néfron que tem essas 5 partes: cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. Aqui é o néfron na forma que ele fica lá, né? Todo enovelado e tem milhares de néfrons em um rim. Milhares, talvez milhões, não tenho certeza. Tem muito néfron, muito néfron. É uma coisinha pequenininha aqui no meio. Nossa, tô colocando a mão como se fosse uma diferença. Aqui no meio do rim. E aqui é o néfron reto, que ele não é assim, ele é enovelado, ele é todo, tem essas curvas aí todas. Mas aqui é o néfron de forma linear para explicar o processo de formação da urina, que começa com a filtração de água, glicose, amônia, íons e ureia. E daí a gente filtrou a água, a glicose e aminoácidos, só que, pô, não, tem uns aminoácidos aí que não precisa descartar, essa glicose, nosso corpo precisa dessa glicose aí, não vamos jogar ela fora, não. A água, principalmente. Então, no túbulo proximal, ocorre a reabsorção, que é o que essa seta aqui para cima está mostrando. Ela está mostrando que foi reabsorvida
água, glicose e aminoácidos. O corpo precisa, ele não quer descartar na urina. Então, ele reabsorve. Na alça de Henle, a alça de Henle é essa estrutura aqui, que é bem... um afunilamento aqui no néfron. Na alça de Henle, é reabsorvido água e sódio, porque o corpo pode querer esse sódio aí, não descarta ele na urina não, a gente percebeu aqui, o cérebro está falando que precisa desse sódio. E no túbulo distal, de repente ali ainda no sangue, no vaso sanguíneo, ainda restou algum íon H+, amônia, ácido úrico, de repente, e o sangue, o corpo não quer esses metabólitos, então ocorre o que essa seta para baixo está mostrando, é que está indo H+, amônia e ácido úrico do vaso sanguíneo para o néfron. E daí, por fim, no túbulo coletor, ocorre ainda um pouquinho de reabsorção de água, porque para mandar essa H+, amônia, ácido úrico, precisou mandar água junto. Então, vamos puxar essa água de volta aqui, antes dela ir lá para o uréter, para a bexiga e para a uretra. Então, no túbulo coletor, ainda dá tempo de reabsorver, de puxar de volta um pouquinho de água. Vocês entenderam? Vocês têm alguma pergunta nisso aqui? Eu acho que está bem didático esse esquema e eu espero ter explicado de uma forma legalzinha. Então, filtração, né, é o primeiro processo para começar a formar a urina. Então, ali na cápsula de Bowman, em contato com o glomérulo, com os vasos sanguíneos diretamente, vai ser absorvido, né, filtrado pro néfron, absorvido pro néfron, seja filtrado, o néfron puxa do sangue para dentro do néfron água, glicose, aminoácidos, íons e ureia. O túbulo proximal, o que essa seta mostra, seta para cima, está mandando água, glicose e aminoácidos de volta para o sangue. Na alça de Henle, tá, né, reabsorvendo, né, mandando de volta água e sódio para o sangue. Já no túbulo distal, ocorre secreção de H+, amônia e ácido úrico, íons H+, amônia e ácido úrico, só que com isso acaba indo um pouco de água e aqui no túbulo coletor, essa estrutura, né, que é uma parceria entre o vaso capilar e o néfron, manda, né, reabsorve a água de volta para o vaso sanguíneo, para o vaso capilar, porque não, a urina já tem bastante água ali, dá para mandar a ureia embora e puxar um pouquinho de água aqui ainda.